Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática do 12º ano. Vou então aproveitar neste vídeo e vou responder aqui algumas dúvidas sobre derivadas de uma aluna minha que me enviou. Vou então resolver neste vídeo este exercício 1, também vou resolver este exercício aqui, também este, tudo sobre derivadas, ainda este e penso que mais um, exato, e ainda este. Vou resolver todos estes exercícios neste vídeo. Começando então pelo primeiro, diz-nos o seguinte: considera uma função g domínio R, cuja derivada é dada então por g' e é definida como derivada de g igual a 2 ln de x mais 1. O gráfico da função tem no ponto da abscissa A uma reta tangente que é perpendicular à bissetriz dos quadrantes ímpares. Nestas condições, qual é então o valor de A? Bem, eu vou tentar dar assim um pouco de vida ao problema. Eu vou desenhar assim um gráfico, né? Temos aqui um gráfico, temos uma função g que anda para aí, não faço a mínima ideia onde é que anda, aliás só tenho informação sobre a derivada. Falam-me aqui da bissetriz dos quadrantes ímpares, que é esta reta de equação que eu estou a tracejar, mas a bissetriz é uma reta, obviamente devia estar a cheio, mas tudo bem. É a reta de equação y igual a x, e quer dizer, há de haver assim aqui um ponto onde a reta tangente ao gráfico de g há de ser perpendicular a esta linha. Bem, uma reta tangente perpendicular à bissetriz havia de fazer algo, né, deste tipo. Tem assim aqui uma reta tangente que é perpendicular à bissetriz e o gráfico então da função há de haver assim uma abscissa qualquer, né, onde ele tem uma reta tangente a essa função, onde essa reta é perpendicular à bissetriz. Eu vou imaginar, sei lá, uma função que me faria, por exemplo, isto assim, sei lá, havia de ser tangente ali ou algo do género, e ela caía assim. Então há de haver este ponto, esta seria a minha função g, e isto é só para a gente perceber o problema, ok? Há de haver assim aqui um ponto, né, da abscissa A, tal que esta reta tangente à função neste ponto é perpendicular à bissetriz dos quadrantes ímpares. Bem, retas tangente à função num ponto, isto há de bater na definição de derivada, né? G' de A, ou seja, a derivada no ponto da abscissa A, há de ser igual ao declive desta reta tangente. Bem, eu tenho aqui retas perpendiculares, né? E há de haver aquela relação que vocês aprenderam no 11º ano sobre declives de retas perpendiculares. Olhando para esta reta, imaginem que eu lhe chamava S, e sabendo então que S é perpendicular à reta tangente, há uma relação óbvia entre os declives, que é o declive da reta T, terá que ser igual ao simétrico do inverso do declive dessa reta S. Se a reta S é bissetriz, o seu declive há de ser igual a 1, o que, batendo aqui nesta ideia, o declive da reta T, então sendo perpendicular a S, há de ser o inverso de 1, que é 1, mas o simétrico daria então menos 1. Então eu estou aqui à procura, né? Estou aqui à procura de uma ideia onde a derivada da função g num determinado ponto da abscissa A, há de ser igual a menos 1. Então a minha ideia há de ser agora resolver esta equação. Visto que eu tenho a derivada da função g, né? Então tudo bem, é só substituir a derivada de g pela expressão e substituir o x, né, por A. Então teria assim 2 ln de A mais 1 igual a menos 1. Resolvendo então esta equação em função de A, que é aquilo que é pretendido que vocês descubram, nós teríamos 2 ln de A igual 1 passa para lá dá menos 2, né? Resolvendo isto, terei então ln de A a ser igual, divido tudo por 2, né? A dar menos 1, e trabalhando agora as equações com os logaritmos, vocês nesta fase já devem saber isso, quer dizer, este A terá de ser igual a E elevado a menos 1, e reparem que ter E elevado a menos 1, trabalhando as regras das potências, há de ser a mesma coisa que termos 1 sobre E, sendo assim a resposta correta seria a opção C. Passemos então ao exercício seguinte. A figura representa então parte do gráfico de uma determinada função f, domínio R, em qual das figuras seguintes pode estar parte da representação gráfica da derivada da função f. Epá, reparem aqui numa coisa. Nós sabemos que geometricamente, a derivada de uma função num ponto é o declive
da reta tangente à função neste ponto. Então reparem que f, assim neste intervalo de menos infinito até zero, é dado por uma reta, né? Uma reta com alguma inclinação. Imaginem que eu pegava assim aqui num ponto x e traçava assim uma reta tangente, né? Tinha declive positivo. A reta tangente vai a subir, né? Tinha declive positivo. Pensava assim num ponto x2 e traçava outra reta tangente. Pensava num ponto x3 e traçava outra reta tangente. Os declives destas retas tangentes são sempre iguais ou vão variando? São sempre iguais, não é? E têm valor que é positivo, negativo ou zero? Positivo. As retas tangentes aqui vão a subir, não é? Todas elas têm declive igual e positivo. Então a derivada desta função f de menos infinito a zero terá de ser constante e positiva. Tudo bem. Então quer dizer, o gráfico D está fora. Né? Aqui a derivada é constante, tudo bem, mas negativa. Depois, cuidado, ali naquele ponto em x igual a zero, vocês têm um ponto anguloso. Vocês têm ali um ponto anguloso, né? Em x igual a zero. Há de fazer assim um vértice, né? Bicudo. Sempre que vocês têm um ponto anguloso, aí não há derivada. Então a derivada para x igual a zero não pode existir, quer dizer, não está definida. Se não está definida, por exemplo, a opção A seria... não poderia ser. Não pode ser a opção A. A derivada em x igual a zero não está definida. Se não pode ser a opção A, porque eu tenho aqui para x igual a zero, a derivada tomava aquele valor, também não vai poder ser a opção B, porque para x igual a zero eu tenho ali a bolinha fechada na derivada, o que implicaria que existisse derivada para x igual a zero. Mas se vocês têm um ponto anguloso, em x igual a zero não há derivada. B está fora também. Quer dizer, por exclusão de partes seria a opção C, mas vamos continuar. Olhando aqui para a função f, ela agora faz uma curva. O que quer dizer que a derivada vai variar. Os declives das retas tangentes, o declive aqui seria 1, aqui já seria outro, aqui já seria outro, aqui já seria outro, aqui já seria outro, aqui já seria outro. Quer dizer que a derivada de 0 até mais infinito não vai ser constante, né? Vai variar. Então reparem, nós aqui, até este ponto assim aqui, que vou chamar um x4 qualquer, né? A função aqui decresce. Se a função decresce, a derivada tem que ser negativa. Variável e negativa. Em x igual a 4, se vocês passarem uma reta tangente, o declive é 0. Quer dizer que a derivada em x igual a 4 tem que ser 0. Tudo bem? Antes deste valor negativa, né? Variável, negativa, e em x igual a 4 é 0. A partir daqui, os declives das retas tangentes passam a ser positivos, porque a função f vai a crescer, não é? Então a derivada a partir deste x4 tem que ser positiva. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Opção C correta. Passamos então ao exercício seguinte, exercício 13. Obviamente aqui no vídeo não é 13. Na figura 2 está então representado no referencial parte do gráfico de uma função polinomial f de grau 3, domínio R. Sabe-se então que menos 2, 2 e 5 são zeros de f e f' há de representar a derivada desta função. Qual das afirmações é verdadeira? Bem, quando vocês têm um gráfico, depois vêm com estas perguntas, isto é para baterem sempre na ideia geométrica derivada num ponto, que é sempre o declive da reta tangente à função nesse ponto. Então vou analisar. Derivada no ponto abscissa zero. Eu vou aqui ao zero, traço assim uma reta tangente, né? Observando o declive, a derivada em zero há de ser negativa, né? Olhando para o declive daquela reta tangente, né? Tem que ser negativo, porque a reta tangente é decrescente. Tudo bem? Derivada em 6, bem, 6 está aqui, né? Mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Traça assim uma reta tangente, o declive vai ser positivo. Então derivada em 6 também vai ser positiva. Positivo vezes positivo dá 0? Não dá. Para este produto ser 0, alguma dessas derivadas tinha de ser 0. Então teria que apanhar aqui assim um ponto onde a reta tangente, né, fosse horizontal, onde aí a derivada seria igual a 0. Né? Há de ser um x qualquer. x1 ou x2, depende se eu marcasse ali, por exemplo, um x1. Segunda análise. Derivada no ponto de abscissa menos 3. Olha, menos 3 apanha a função aqui. Traça a derivada, né? Quer dizer, a derivada como declive da reta tangente, né? Traça a reta tangente, observa o declive é positivo, quer dizer que a derivada em menos 3 vai ser positiva. Derivada em 6 está ali a positiva. Positivo vezes positivo dá negativo, falso, não é B.
A linha C, derivada em menos 3 é positiva, certo? Derivada em 0, já vimos ali, é negativa. Negativo vezes positivo dá positivo, falso, também não é C. Opção D, derivada em 0, vai ser negativa. Apanha a função a cair, né? Então, ok, negativa. Derivada em 6, positiva, apanha a função em crescimento. Negativo vezes positivo dá negativo? Dá, está certo. Então a opção é D. Isto é só terem a ideia intuitiva, geométrica, de derivada. Derivada num ponto é sempre o declive da reta tangente a esse ponto. Traçam a reta, não, observam o declive. Se essa reta tangente for a subir, né, for a crescer, o declive é positivo. Então a derivada aí é positiva, não é? Se a reta tangente for a decrescer, o declive é negativo, então a derivada aí é negativa. É só ver isso, nada mais. Depois deste exercício 1, qual dos gráficos representa uma função h e a respectiva derivada? Bem, se esta função, olhando para o primeiro caso, se a função h é uma reta, a derivada tem que ser constante, não pode ter inclinação. Reparem, eu pensava aqui num ponto x1, né? Traço uma reta tangente, declive, é positivo. Pensava assim aqui num ponto x2, traço outra reta tangente, declive é positivo e igual ao anterior. Penso num ponto x3, traço o declive da reta tangente, é positivo e igual a todos. Então a derivada desta função h tinha que ser uma reta constante e positiva. Teria de ser assim, mais ou menos, né? H', por isso a opção A está fora. Opção B, h é uma reta. Se h é uma reta, a derivada vai ter de ser uma função constante. Mas como os declives são sempre iguais, certo? Mas são sempre positivos, esta função constante, tudo bem, constante, mas teria que ser positiva. Porque os declives destas retas tangentes sucessivas que marcamos são positivos, visto que estas retas tangentes são estreitamente crescentes. Ok? Tudo bem. Avançando então para a opção C, temos aqui uma parábola, derivada variável, né? Apanham assim a parábola a descer, então os declives das retas tangentes são negativos, tudo bem. Apanham aqui em x0, né? Se passarem uma reta tangente, o declive vai ser 0. Então a derivada anula-se ali, tudo bem. A seguir este ponto, apanham a função h em crescimento, quer dizer que a derivada h' tem que ser positiva, é o que acontece. Então a opção C está correta. Pode ser a opção D? Não. H é uma parábola. Se H é uma parábola, a sua derivada, né? Se H é curva, a derivada tem de ser variável. Se eu passar assim declives das retas tangentes, não vão ser sempre os mesmos. Então H' não podia ser uma constante. Quer dizer, a opção D está fora. Último exercício. Na figura está representada então uma função f, aqui, esta verde, e R, que é tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa 1. Se eu tenho uma reta tangente ao gráfico de uma função num ponto de abscissa 1, eu vou já colocar aqui a derivada em 1, vai ter que igualar o declive dessa reta tangente, ou seja, o declive da reta R. Como é que eu consigo apanhar aqui a derivada? Eu tenho a reta tangente, se eu tiver o declive eu tenho a derivada, certo? Fórmulas de calcular o declive, tangente do ângulo de inclinação, tenho um ângulo de inclinação? Não. Outra forma de calcular o declive, tem 2 pontos? Tem 2 pontos. Tem o ponto A, né, aqui de coordenadas 1, 2. Tem ali outro ponto B de coordenadas 3, 0. Epá, então vou calcular o declive através de 2 pontos. O declive pode ser calculado como um y2 menos um y1 sobre x2 menos x1. Olhem para o ponto A, chamem por exemplo x1, y1, ponto B, x2, y2. É só aplicarem a fórmula. O declive será então igual a 0 menos 2 sobre 3 menos 1. Quer dizer que o declive vai dar menos 2 sobre 2, o declive vai dar menos 1. Se o declive dá menos 1 e o declive é igual, o declive desta reta tangente é igual à derivada, então já vou escrever aqui. Já vou escrever aqui que f' de 1 vai ter que dar menos 1. Né? A derivada de f no ponto de abscissa 1 vai ser igual a menos 1, porque igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto. Olhando para o resto do exercício, aliás, para a pergunta em si. Sabendo que temos uma função g de x que é dada como menos 2 menos x tudo ao quadrado, qual é o valor da derivada do quociente entre g e f no ponto de abscissa 1? Bem, tem aqui um quociente, tem a derivada do quociente.
Vou pensar na fórmula. U sobre V derivada é simplesmente igual à derivada do numerador, vezes o denominador sem derivar, menos o numerador sem derivar, vezes a derivada do denominador, peço desculpa, a dividir então por V quadrado, que é o denominador ao quadrado. Aplicando então assim esta forma de derivação do quociente, eu vou ter a derivada de G no ponto da abscissa 1, né? Vezes o F de 1 sem derivar, menos G de 1 sem derivar, vezes a derivada de F no ponto da abscissa 1. Tudo a dividir por F de 1, que é o nosso denominador, ao quadrado. Olhando para esta forma, eu vou ter que derivar a função G. Então tudo bem, tenho G de x derivada. O que é que eu tenho aqui? Tenho a derivada de uma potência, né? Então se eu tiver u elevado a n derivada, onde u é uma expressão de x e n é um expoente natural, né? Um número natural ou não, quer dizer, podia ser, é um número, podia não ser natural, podia não ser inteiro também, podia até ser racional, não há problema nenhum, pode ser racional. A ideia é a mesma. O expoente cai, fica então n vezes u elevado a n menos 1 vezes derivada da base, né? Então, derivando g de x, este expoente vem para trás, encosta ali no menos, vamos então ter menos 2, vezes repetimos a base, 2 menos x, o expoente cai 1 grau, 2 menos 1 a dar 1, tudo bem, e depois ainda tenho que fazer a derivada de 2 menos x, derivada. Então, g' de x, né, derivada de g, há de ser igual. Derivada de 2 menos x é derivada de 2 menos a derivada de x, que é 1. Então, esta derivada há de dar menos 1, que multiplicado por menos 2 há de dar mais 2. Então, vou ter 2, abrir parênteses, 2 menos x. Fazendo aqui a distributiva, não tinha de fazer, mas apetece-me. Então, vou ter que derivada de g há de ser 4 menos 2x. Então tudo bem, já tenho aqui a derivada de g, agora é só calcular a derivada de g no ponto da abscissa 1, no ponto da abscissa 1, substituo, 4 menos 2 vezes 1, 2 vezes 1 dá 2, 4 menos 2 dá 2, derivada de g então no ponto da abscissa 1 há de ser 2, também preciso do g de 1, né, para fazer o cálculo daquela forma, então ok, g de 1 vou usar a função, não a derivada, óbvio. Então g de 1 será igual a menos, abrir parênteses, 2 menos 1 ao quadrado. O que quer dizer então que g de 1, 2 menos 1 dá 1, ao quadrado dá 1, com o menos dá menos 1. Então agora é só aplicar a fórmula e está feito. Terei então derivada de g no ponto da abscissa 1, dá 2, vezes f de 1 vou aqui à função, né? F de 1, leio o gráfico, f de 1 é igual a 2, então terei 2 vezes 2, menos g de 1, que é igual a menos 1, vou abrir parênteses e tenho menos 1, vezes a derivada de f no ponto da abscissa 1, também é menos 1. Isto a dividir por f de 1 é 2, 2 ao quadrado. Efetuando então aqui os cálculos, vou ter 2 vezes 2, que é 4. Menos com o menos dá mais, né? 1 vezes 1 dá 1, mais 1, com aquele menos a dar menos 1. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 dá 3 e então sobre 4 dá 4. Sendo assim, a opção correta é D, é 3 quartos. Fico-me então por aqui. Quanto à resolução destes exercícios de derivadas, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.